Você já se perguntou por que 1971 é considerado um dos anos mais importantes na história do rock? Foi um ano em que a música não se ouvia apenas, mas se sentia. Cada canção era uma declaração, um experimento, uma pequena revolução, do folk mais íntimo à psicodelia mais explosiva, passando por hinos de protesto, passagens progressivas e futuros clássicos do rock. Essas 17 canções não foram apenas parte da trilha sonora de um ano, marcaram para sempre o curso da música. Número 17. Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Não se pode falar de 1971 sem falar desta obra monumental. Stairway to Heaven não foi uma simples faixa, foi um rito de iniciação para gerações inteiras de músicos. Começa como uma balada doce, quase pastoral, com arpejos acústicos e a voz delicada de Robert Plant, para crescer lentamente, até explodir em um dos solos de guitarra mais célebres de todos os tempos. Jimmy Page compôs uma progressão que parece inevitável, como uma verdadeira escada que vai do mundo terreno à êxtase sonora. A letra, misteriosa e poética, convida-o a interpretações que vão do espiritual ao filosófico. Não foi lançada como single na época, e mesmo assim conquistou o planeta inteiro. Cada parte é construída com precisão cirúrgica, sem perder um grama de emoção. Em 8 minutos, os Zeppelin redefiniram o que uma canção de rock poderia ser. Ainda hoje está no centro de debates, homenagens e controvérsias. E quando toca, é impossível não parar e ouvir, como se algo sagrado estivesse acontecendo. Número 16, Yes Roundabout. O rock progressivo encontrou seu lugar na história graças a músicas como esta. Roundabout era complexa, brilhante e imprevisível. Com uma introdução de baixo que parece flutuar no ar e uma guitarra acústica transformada em relâmpago, o Yes abriu seu álbum Fragile com um golpe de mestre. Roundabout mostrou que o virtuosismo podia ser emocionante e popular ao mesmo tempo. Cada seção da música é um novo planeta na mesma galáxia. Hoje é considerado uma das grandes portas de entrada para o prog rock. Ouvi-la ainda é como subir em uma montanha-russa psicodélica de 8 minutos. Número 15, John Lennon, Imagine. Imagine there's no heaven. Uma canção que transcendeu o rock para se tornar um hino universal. Com apenas um piano, uma voz e uma ideia, Lennon construiu uma das mensagens mais poderosas do século XX. Imagine, não precisa de apresentações. É uma oração sem religião, um sonho sem fronteiras. Em um mundo atravessado por guerras e divisões, Lennon propôs o contrário, uma utopia em que o material não nos separa. Musicalmente é minimalista, mas nessa simplicidade reside sua força. A melodia é doce, quase infantil, mas suas palavras continuam sendo uma provocação. Muitos a amaram, outros odiaram, mas ninguém pôde ignorá-la. Imagine, não é apenas uma canção, é uma ideia. E como todas as grandes ideias, permanece viva, mesmo que o mundo nem sempre esteja à altura. 1971 nos deixou este presente, e ainda hoje estamos descobrindo-o. Número 14. The Faces, Stay With Me. Stay with me, 'cause tonight you're gonna stay with me. Um riff imediato, uma voz arrogante e uma banda que respirava rock a cada batida. Com Stay With Me, os Faces liderados por Rod Stewart e Ron Wood capturaram a essência mais crua e festiva do rock and roll britânico. A canção é simples, direta e contagiante. Fala de uma noite de amor sem promessas, mas com muita atitude. O piano de Ian McLagan acrescenta groove, enquanto a guitarra de Wood faz a música fluir sobre rodas. Era suja, irreverente e absolutamente irresistível. E isso a transformou em um clássico imediato. Não era sofisticada, mas sincera. A voz rouca de Rod soava com uma risada entre fumaça e whisky. Número 13, Grand Funk Railroad, I'm Your Captain, Closer to Home. Uma epopeia do rock americano com a alma de um hino e o coração progressivo. Eu Sou Seu Capitão começa como uma balada quase acústica, mas cresce lentamente até um clímax sinfônico inesquecível. A voz de Mark Farner soa vulnerável, como se realmente estivesse falando de um navio perdido. A repetição de Eu Estou Me Aproximando de Minha Casa torna-se um mantra e súplica. Com duração de mais de 9 minutos, foi um desafio para as rádios, mas se tornou uma das favoritas dos ouvintes.
O uso de cordas e arranjos orquestrais antecipou um caminho que o rock tomaria com força nos anos seguintes. Era rock com alma, com horizonte, com nostalgia, uma carta aberta aos soldados do Vietnã, a quem sentia falta de casa, a quem se sentia perdido. E também uma demonstração que o Grand Funk era muito mais que músculos, tinha poesia. Uma canção que da sombra do hard rock tocou o coração de milhares. Número 12, Cat Stevens, Peace Train. Peace Train foi um apelo à esperança em um mundo cada vez mais fragmentado. Com sua voz quente e espiritual, Cat Stevens nos convidava a embarcar em um trem metafórico que ia para um único destino: a paz. Era folk com pulsação pop, cheio de percussões, harmonias e uma melodia irresistível. Stevens, que vinha de uma transformação espiritual e criativa, aqui colocou sua fé na humanidade. A canção tocava nas rádios, enquanto as ruas queimavam por protestos e guerras. Não era ingênua, era decidida, como um grito doce mas firme. Peace Train tocou as cordas mais profundas de milhões de ouvintes. E mesmo que sua mensagem possa parecer utópica, seu eco ainda se ouve hoje nos movimentos sociais. É a prova de que o rock também pode curar. E que, às vezes, uma guitarra e um desejo sincero são mais poderosos do que qualquer arma. Número 11. The Rolling Stones, Brown Sugar. Crua, provocativa e cheia de groove. Brown Sugar foi uma bomba que os Stones lançaram sem pedir permissão. Com um riff cativante e uma letra controversa, a canção mistura desejo, poder e ambiguidade com um ritmo contagiante. Keith Richards e Charlie Watts tocam afiados como lâminas, enquanto Mick Jagger canta com aquela mistura de cinismo e desejo que definiu seu estilo. Musicalmente é perfeita. Puro rock and roll, sujo e sexy. Mas a letra, que brinca com temas delicados como escravidão e sexualidade, gerou controvérsias. Apesar disso, ou talvez justamente por isso, tornou-se um clássico imediato. Brown Sugar é um retrato dos Stones em seu ápice, rebeldes, arrogantes e irresistíveis. Número 10. Emerson, Lake Palmer, Tarkus. Quem ousa compor uma suíte de 20 minutos com uma criatura metade tatu, metade tanque como protagonista? Só os LP podiam fazer isso. E sair-se bem. Tarkus não era uma canção, era uma odisseia sonora. Dividida em movimentos como uma sinfonia, combinava rock progressivo, música clássica, jazz e experimentação. Keith Emerson desencadeava os teclados como se fossem raios laser. Greg Lake dava alma à história, enquanto Carl Palmer quebrava barreiras com a bateria. Era ambiciosa, excessiva e gloriosa. Número 9. Marvin Gaye, What's Going On. Poucas canções refletem a dor de uma época como esta. Marvin Gaye se afastava do soul romântico da Motown para entregar um disco profundamente político e espiritual. What's Going On foi o começo dessa transformação, uma canção que questionava, denunciava, abraçava. A voz de Guy flutuava entre camadas de cordas, percussões suaves e coros etéreos. Era soul, sim, mas também jazz, gospel, protesto. Um soldado volta para casa e não reconhece seu país. Essa era a história por trás da canção. Número 8, Santana, Samba Pati. Carlos Santana criou com essa canção uma declaração instrumental de amor e melancolia. Não havia palavras, mas não eram necessárias. A guitarra dizia tudo. Samba Pati era um bolero latino disfarçado de rock psicodélico. Era sensual, introspectiva e cheia de alma. Cada nota parecia um suspiro, uma lembrança, um sussurro. Santana vinha de Woodstock, mas aqui mostrava outro lado, o da intimidade. E ainda hoje é uma das músicas mais tocadas por músicos de rua no mundo todo. Número 7, The Who, Behind Blue Eyes. Uma balada triste, contida, que explode de repente. Pete Townshend a escreveu como parte de seu fracassado projeto Lifehouse, mas acabou sendo uma joia por si só. Behind Blue Eyes fala da dor reprimida, da raiva silenciosa, do que ninguém vê. A voz de Roger Daltrey começa doce, quase um sussurro, para depois liberar uma tempestade de guitarras e harmonias. É o retrato de uma alma partida, e de como a música pode ser uma via de fuga.
uma das canções mais humanas e vulneráveis do The Who, e talvez, justamente por isso, uma das mais memoráveis. Número 6. T-Rex Get It On, Bang a Gong. Get it on, bang a gong, get it on. Mark Bolan era o rei do glam antes do glam ser cool. Get It On era puro estilo. Ritmo contagiante, guitarras sujas e sensualidade transbordando. Com uma base funk e uma voz rouca de gato de rua, Bolan fez o rock soar sexy de novo. Era uma canção sobre desejo, movimento, insinuação. E tinha uma confiança que dava para cortar com uma faca. Get It On colocou o glam no mapa. E abriu caminho para Bowie, Sweet e muitos outros. Uma festa de 3 minutos que nunca acaba. Número 5. 10 Years After I'd Love to Change the World. Uma canção que misturava o desencanto hippie com um riff brilhante. Alvin Lee cantava sobre desigualdade, ecologia, pobreza e confusão. A letra era ácida, mas a música doce. Um contraste que a tornava irresistível. Eu Adoraria Mudar o Mundo foi o maior sucesso da banda. E também seu epitáfio. É um hino de quem não grita, mas atinge fundo. Com sua introdução de guitarra arpejada e a base quente, soa como uma carta aberta ao futuro. Número 4. Carole King é Demasiado Tarde. Carole King não precisava gritar para mudar a história. Bastava-lhe um piano. It's Too Late foi uma canção de ruptura como poucas. Não havia reprovação. Apenas aceitação, tristeza e maturidade. O piano conduz a melodia como uma conversa calma, enquanto a voz de Carole flutua entre jazz e soul. Foi uma das canções mais representativas de Tapestry, um dos álbuns mais influentes de todos os tempos. Número 3. SLY and the Family Stone Family Affair. You see it's in the blood. And around both. O funk nunca foi tão íntimo como aqui. Family Affair não era uma festa, era um suspiro. Com drum machines minimalistas, vozes abafadas e uma base hipnótica, Sly reinventou o soul da introspecção. Era uma canção sobre relações quebradas, tristeza doméstica, realidades desconfortáveis. E tudo isso envolto em uma atmosfera sonora nunca antes ouvida. Foi o primeiro grande hit com um ritmo totalmente programado, abrindo a porta para a produção moderna. Número 2. David Bowie, Life on Mars. Mais uma vez nesta lista, porque merece. Life on Mars soa como um musical intergaláctico em 3 minutos. Cada verso é uma pintura surreal, cada nota uma emoção contraditória. Com uma estrutura irregular e um crescendo que explode em pura epicidade, Bowie redefine o que pode ser uma balada. É uma faixa sobre alienação, fantasia e a absurda beleza do mundo moderno, e ainda assim permanece profundamente humana. O piano de Rick Wakeman é glorioso, e a voz de Bowie, imortal. Uma canção que nunca sai de moda porque nunca pertenceu a um único tempo. É pura arte sonora. E o mais fascinante é que foi escrita como sátira à sociedade do espetáculo, em resposta a My Way de Sinatra. No entanto, acabou se tornando um canto melancólico para todos que se sentiram deslocados ao menos uma vez. Bowie canta como se conhecesse os segredos do universo. Número 1. Chicago 25 ou Ar 684. E fechamos com esta faixa, que é uma bomba rítmica, melódica e emotiva. 25 ou 6 às 4 soa como uma cidade que não dorme. Luzes, trânsito, ansiedade e criatividade. Com um riff imortal e uma seção de metais que incendeia, o Chicago fundiu jazz e rock como ninguém. O solo de guitarra de Terry Kath é puro fogo. Eles escreveram esta canção enquanto tentavam escrever uma canção. E acabaram escrevendo uma das maiores. Foi um sucesso estrondoso, mas sua sofisticação musical a tornou lendária. Tem a alma de um clube noturno e o coração de um estádio. Uma daquelas músicas que você pode ouvir 1000 vezes e sempre fica sem fôlego. O fechamento perfeito para um ano sem igual. 1971 nunca mais voltará. Mas felizmente, essas canções sim. 1971 não foi apenas um grande ano para o rock. Foi um ponto de virada.
Um momento em que a música deixou de ser apenas entretenimento e se tornou espelho, refúgio, bandeira. Qual dessas canções ainda te arrepia? E qual você acha que faltou nesta lista? Conte pra gente nos comentários e mantenha aceso o fogo do rock.